Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo. Tudo bem, gente? Neste vídeo, eu quero tratar com você aqui sobre o Egson Mendes, né? Ou Jegson Mendes, como você quiser, como você preferir. Depende muito de como se olha para a escrita, inclusive, né? Eu já ouvi muita gente falando Jegson, né? Jegson Mendes, né? Então eu vou ficar com Jegson Mendes, né? Que, na minha opinião, é aquela que mais se aproxima da pronúncia correta do jogador, tá? Bom jogador, Josa? Sim. É muito interessante esse jogador. Ele poderia ser útil para o São Paulo? Ele pode ser útil para o São Paulo. Ele é igual a alguns que estão sendo especulados no São Paulo, pelo amor de Deus, gente, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Né? No sentido, inclusive, no sentido em que ele está acima de alguns jogadores que estão sendo especulados no São Paulo atualmente. Embora tenha um aí que talvez agrade muitos torcedores aí, né? Um zagueiro, né, que estão falando muito dele também no São Paulo. O Felipe, né, aquele que jogou no Corinthians. Esse aí pode, eventualmente, ser um ótimo reforço, mas eu acho que o São Paulo vai ter muita disputa por ele. E quando o São Paulo entrar numa disputa, dificilmente vai ganhar, né? Ganhou no caso do Wellington Rato, porque o jogador deixou de lado uma grana maior até para chegar no Morumbi, né? Agora, vai ser uma batalha complicada pelo Felipe, se o São Paulo, de fato, se mantiver nessa tentativa pelo zagueiro, né? Um outro jogador, os dois que eu estava falando, né? O David, do Internacional, e o Clebão, gente, do Ceará. Esses dois jogadores, na minha opinião, olha, eles podem chegar no São Paulo e dar muito certo. Podem chegar no São Paulo e se tornar dois grandes atacantes. Mas se nós olharmos para o que eles têm feito na carreira, pelo amor de Deus, gente, não dá, né? São mais dois jogadores. Não dá para entender o que o São Paulo quer, né? O Kleber é um jogador que tem ali uma característica de chega para ser reserva do Calheri, mas é um jogador que precisa debater melhor, sabe? Estabelecer um debate melhor com a bola. Vem cá, Redonda, eu quero conversar com você. Eu quero arredondar a nossa relação, porque é difícil. A relação do Kleber com a bola é muito difícil. O arremate dele. Bem, o arremate dele, gente, é qualquer coisa. Não importa, contudo, que a gente fixe nossa atenção no Egson Mendes, né? Que este sim pode ser um reforço interessante para o São Paulo, né? Tá certo? O outro lá, o David, o cara corre muito. O que mais, Josa? O cara corre muito. Pode ser interessante? Pode. Teve bons momentos no Fortaleza, mas é um jogador que demora demais para se adaptar. Demais. No Inter, até agora, piada. O Inter quer se livrar dele de qualquer jeito. E o São Paulo agora virou o quê? Virou o depósito, né? É daquilo que ninguém quer. É isso. É um erro. A meu ver, pode chegar e dar certo. Claro, sempre pode. Circunstâncias podem ajudar. O Ceni conhece o cara, tudo isso pode facilitar a adaptação do jogador. Mas se nós olharmos para o que o campo está desenhando sobre o jogador, é gritante a gente olhar para o desenho, né? E se deparar com o que o campo está falando ali. Então vamos fixar nossa atenção. No Egson Mendes, é melhor, né? É melhor. É bem melhor. É muito melhor. Antes disso, se liga nessa dica, por favor. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Interessante, né? A nova patrocinadora aqui no canal, gente. Vocês que torcem para o São Paulo, que já conhecem, eu já apresentei para vocês no outro vídeo, né? Que não se cadastrou, cadastre-se lá caso você curta uma aposta esportiva, né? A PagBet é, de fato, muito diferenciada. É aquela casa de aposta que ela vai se tornar muito popular aqui no Brasil, dentre outras coisas, por quê? Porque ela torna tudo muito mais tranquilo, né? Tem nada de burocracia. Você se cadastra rapidamente, com muita facilidade. Você pode fazer depósito a partir de R$1. E pode começar a apostar a partir de R$1. Não tem nada igual. Ô, Josa, se eu quiser fazer um saque, qual é o valor? O valor que você quiser. A demora é na mesma hora, através de Pix. Você pode depositar e sacar via Pix. Imediatamente, sem nenhuma burocracia também. Você vai ter muitas cotações ali. Altíssimas. Né? Você vai ter um atendimento humanizado, nada de robô, durante 24 horas. Enfim, chegou para ser a popular zona do mercado, né? É impressionante. R$1. Até agora, eu não consigo acreditar nisso aí. Curte uma aposta esportiva, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para se cadastrar lá na PagBet. Já me cadastrei usando o seu link. Então, se você for apostar, use a de apostar pela PagBet, pô. Também vai dar uma força aqui no canal. Tá bom, gente? Fechando parênteses, falando então sobre
Iegson Mendes, que é o jogador que está, segundo informações, está até avançado, né? Eu procurei alguma coisa dentre hoje e ontem, não consegui nada de muito novo. Tentei contato também no Equador, ninguém me falou nada a respeito do possível avanço nessa negociação, até porque o Iegson é um jogador equatoriano, mas que ele não está jogando no Equador. Ele está jogando na Los Angeles FC, da Califórnia, dos Estados Unidos, né? Na Major League Soccer, né? É um jogador interessante que quando foi para os Estados Unidos, né? Quando ele foi negociado com Orlando, né? Nos Estados Unidos, depois do Orlando ele foi para Los Angeles. Ele quase chegou para jogar no Atlético Paranaense. Foi muito pouco mesmo. É um volante que é da canteira ali do Independiente del Valle, né? Um jogador muito polivalente. É um volante ele tem 25 anos neste momento, 1,75 m. Ele é destro. Ele pode atuar como um volante protetor da primeira linha, como se fosse ali um 5, camisa 5 por excelência. A gente já imagina que talvez o São Paulo esteja mesmo pensando na negociação do Pablo Maia, considerando severamente essa possibilidade. Ele chega realmente para o setor do Pablo Maia. Na minha opinião, se o Ceni não for doidão, ainda que o Pablo Maia permaneça no clube, o Iegson Mendes chega para ser titular. O Iegson Mendes é jogador da seleção do Equador, fez muito sucesso pela Sub-23 do Equador, foi alçado rapidamente à condição de jogador da seleção principal, e no momento é titular da seleção do Equador. Aliás, foi um bom jogador do Equador na Copa do Mundo. Muito bom jogador. O contrato dele com a equipe dos Estados Unidos termina agora neste ano, neste mês, vai ficar livre no mercado a partir, se não me engano, do dia 31, né? 31/12 ele já fica livre no mercado. Começa 2023 livre no mercado. Praticamente não tem mais como o Los Angeles FC colocar um valor ali para negociá-lo, porque já está praticamente livre, já poucos dias faltam para que ele se liberte ali do Los Angeles FC. Contudo, o São Paulo tem que correr, porque, na minha opinião, é um jogador que tem mercado, tá? Não somente na Major League Soccer, como também em outros países aqui, em alguns países da América Latina, e até mesmo, por que não, sobretudo depois da Copa do Mundo dele, lá na Europa. Para tudo isso, é bom jogador, gente. Sempre foi muito bom jogador. Importa muito que o Ceni não seja aquele cabeça dura, né? Que tem um olhar bastante enviesado para jogador estrangeiro. É um jogador que não tem sentido nenhum ele ser contratado pelo São Paulo para ser reserva. Não tem sentido nenhum ele chegar no São Paulo, depois da temporada que ele teve nos Estados Unidos, foi um dos melhores da equipe, depois da boa Copa do Mundo que ele fez, não tem o menor sentido esse jogador chegar para o São Paulo para ser reserva. Não tem o menor cabimento. Porque ele joga mais do que o Pablo Maia. Ele é mais seguro. Né? Ele é melhor na defesa. Ele cobra melhor. Ele tem mais explosão muscular. Tem uma certa potência ali na condição muscular dele, física, né? Isso ajuda muito no combate no bote, né? O timing também para o bote. Não chega muito atrasado na marcação. Enfim, é um volante que tem muita qualidade aí nesse setor, na questão da defensiva. É um volante que também sabe passar, passa bem, tem um passe qualificado, não é aquela excelência toda de outros volantes, inclusive do Equador, né? Mas é um cara que tem um passe que não deixa a desejar. É um cara que em algumas situações ele até consegue conduzir um pouquinho. Nesse sentido, ele parece um pouquinho, tá? O Luan. Não é igual. Aliás, o Luan, mistério. Por que o Luan não joga no São Paulo, né? Por que não joga? Aí vai vender para o Maia. Por que não aproveita o Luan? Não tem já o Gabriel Neves também? Qual é a lógica disso? Não podia buscar um outro jogador? Tem que ser um volante, é isso? Tudo bem, mas se buscar um volante, e esse volante ser Iegson Mendes, que ele chegue para jogar. Evidentemente que não pode ter cadeira cativa só porque jogou bem no Equador e tal. Eu tô falando que pelo menos ele tem que ser muito bem analisado, para não ser descartado. Porque é um jogador que tem boas características ali, que pode ser muito bom ali para dar segurança para a zaga do São Paulo, né? Marcar muito naquele miolo ali central do campo, né? E aí até mesmo ajudar alguns jogadores ao seu lado ou um pouco mais à frente, flutuar com mais liberdade. Então, para mim, é um jogador interessantíssimo. Nesse sentido, um jogador muito focado, um jogador muito sério, muito comprometido. Né? Já tem esperemos que continue, um outro equatoriano no elenco, né? O Iegson Mendes é um jogador da canteira do Independiente del Valle, em tese, tá? Esses jogadores costumam ser muito profissionais, tá? E isso também, na minha opinião, ele vai entregar para o São Paulo. Aquele cara que rala muito no treino, aquele cara que veste a camisa, honra a camisa que veste. Nesse sentido, ele me lembra o Gabriel Neves. Honra mesmo a camisa que veste, assim como o Gabriel honra demais a camisa tricolor.
É um jogador que, quando ele chega no campo de ataque, ele participa bem. Não é volante para isso, gente. Na minha opinião, em alguns momentos eu vi ele fazendo essa ultrapassagem, mas, na minha opinião, ele está longe de ser um box-to-box, com essa qualidade que as pessoas pensam e imaginam. Eu não vejo isso nele. Agora, eu vejo um jogador que tem realmente uma qualidade de construção de equipe, sabe? O cara que incorpora, que dá corpo para a equipe, é um cara que facilita processos, assim, inúmeros processos na equipe, no jogo da equipe. Eu acho que esse é o caso do Jackson Mendes. Ele, praticamente, assim, facilita inúmeros processos do jogo, do futebol, apresentado pela equipe em campo. Então, os jogadores como Nestor, que é mais um jogador muito privilegiado pelo Ceni, e outros ali um pouco mais à frente, tendem a ganhar muito na equipe com a presença do Jackson Mendes. Tá? Então, nesse sentido, se o São Paulo de fato conseguir essa contratação, para mim, vai ser uma boa contratação. Em tese, muito boa contratação. Agora, evidentemente que o cara pode jogar muito bem. Se ele chega a um clube, num outro país, com outros colegas, outros companheiros, numa cidade diferente, tudo diferente, o técnico tem que ajudar um pouquinho, né? Não adianta não a gente falar, o jogador, você falou que o jogador era bom, ele nem jogou pelo São Paulo, mas o técnico deu oportunidade para ele, testou ele de verdade, gerou testagem para o jogador. O Colorado teve a devida testagem no São Paulo, para a gente pegar e concluir que ele não era um jogador interessante para o São Paulo. Tudo isso pesa. Agora, diferentemente do Colorado, o Jackson Mendes tem uma coisa que talvez agrade muito mais ao Ceni. O Colorado é um jogador muito inventivo. O Ceni não gostava disso e não gosta disso. Alguém já me falou que foi no treinamento, o primeiro treinamento, que o Ceni pegou e começou a ficar bravo com o jogador. Que ele era muito... Se bem que deveria saber disso antes, né? Porque ele era assim no Equador, quando jogava pela equipe. Desculpa, na Colômbia, quando jogava pela equipe do Deportivo Cali. Não sabia, né? Contrataram sem saber. Então, eu acho que esse jogador, ele não é inventivo, ele é sério. Quando precisa, ele faz o simples. Mas faz o simples com muita qualidade. Ele gera muita qualidade para aquelas coisas que ele faz. Não tem tantas características assim, como, por exemplo, de fazer essa ultrapassagem ali com um cara que conduz com muita qualidade, que chega ali, pisa dentro da área. Ele não tem essas características, embora ele também ultrapasse o campo de defesa para o campo de ataque, embora muitas vezes também, em algumas situações, também ele conduz a bola, é volante condutor, mas não é por excelência um volante condutor, nem um volante que faz essa ultrapassagem e que pisa na área. Mas pode eventualmente fazer isso por isso também. Né? Agora, aquilo que ele faz muito bem. E isso, na verdade, facilita demais para a equipe. Ele pode gerar confiança para quem está do lado dele. Pô, esse cara marca tudo, marca muito, marca todo mundo, não deixa passar nada. Eu vou ficar um pouco mais livre para me apresentar um pouco mais à frente. Esse tipo de coisa, o Jackson Mendes, né, facilita muito para os jogadores ao lado dele. Então, nesse sentido, em tese, para mim, é de fato uma contratação interessante, caso o São Paulo consiga aí efetivá-la. Esperemos que dê certo, vamos ficar na torcida para que dê certo. Agora, se der certo, se chegar ao Morumbi, que seja respeitado como jogador profissional que e que seja testado pelo menos, para que todo mundo tenha uma convicção. Saiu do São Paulo porque não joga nada. Está no São Paulo, vai ficar no São Paulo porque realmente joga muita bola. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo nos dias de hoje. Um técnico não pode atrapalhar o processo de adaptação do jogador, tem que ajudar. E nisso o Ceni tem que dar uma bela melhorada como profissional de futebol, na minha opinião. Tá bom, gente? É isso.